Quantas TVs tem aqui? Me diga lá, quantas tem? Não sei quantas. Não sei quantas. Não sei. Se tem uma coisa que a TV e a internet adoram, é um bom momento inesperado ao vivo, de reportagens constrangedoras a jornalistas enfrentando mano a mano os entrevistados. E o melhor, sempre tem uma câmera ligada para registrar esses momentos épicos que viralizam e rendem boas risadas. Conheça hoje as maiores tretas durante transmissões ao vivo. Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar já deixa o seu like, se inscreva no canal e roda a vinheta. O que fazer quando um apresentador se descontrola ao vivo? A equipe deve ficar em choque quando acontece algo do tipo que o Paulo Gomes fez em 2016 durante um programa do Cidade Alerta Paraná. Quantas TVs tem aqui? Me diga lá, quantas tem? Não sei quantas. Não sei quantas. Não sei. Que isso, rapaz? Tenha calma, meu filho. Não faz... Você está impossível. Depois de enfrentar uma sequência de falhas técnicas como microfone mudo, monitor desligando sozinho e link com o repórter fora do ar, Se tinha alguma coisa para dar errado, deu hoje nesse programa. ele saiu do estúdio, voltou com um martelo na mão e transformou a televisão que mostra os links em obra de arte contemporânea. Não sei. Como estava ao vivo, não teve como impedir a loucura e por isso o programa foi forçado a ir para os comerciais, retornando e sendo encerrado por outro apresentador. Estamos de volta, o estúdio bastante destruído, que situação complicada hoje aqui. Então é o seguinte, não cabe a gente mais nada se não encerrar o programa. Na época até se questionaram sobre a veracidade da cena caótica, porém o apresentador nunca afirmou ter sido brincadeira e depois comentou o caso pedindo desculpa ao público pelo que fez. O que você acha? Trato ou treta? Quem conhece o Tiririca jamais pensaria que ele se envolveria numa treta real, mas foi exatamente o que aconteceu num programa ao vivo em 2013, quando ele perdeu a paciência com o Roberto Justus, durante o programa da tarde. Nós precisamos fazer programas aqui com modelos maravilhosas para o Roberto. Você sabe de uma coisa? Não, calma, isso é muito importante. Fazer programa com meu marido? E aí a gente deixa programa de televisão. se assistir. Ele tem razão numa... Peraí, Tiririca. Pra nós Peraí, deixa eu falar uma Eu coisa vou importante. apanhar em casa, viu? Com Não, essa uma coisa tua- importante você Olha, falou peraí aqui. não, meu filho. Tem modo Olha. de falar. Você não tá no seu programa, não. Se a gente... Não fique metendo a mão assim na minha frente, não. Eu não tô aqui pra... Toma, distraída. O Justus resolveu aparecer para dar uma bronca na sua então esposa, Ticiane Pinheiro. Só que apesar da brincadeira, o Tiririca se irritou com a banca que o homem chegou botando. Não errei nada, até agora eu não errei nada aqui. É sua esposa que tá fazendo os negócios dela aí. calma. E você vem com a mão assim pra cima de mim assim. Não, meu filho. Ele largou o humor de lado e deu uma indireta bem direta na cara do Roberto Justus, arrancando aplausos da plateia, tudo num tom sério, meio engraçado para também não ficar muito feio ao vivo, né? Tiririquinha. Eu quero o seu dedo. Hã? Deixa eu falar com você. Pode. É porque aqui está o marido que veio... Eu sei. É, Mas aí não é problema meu. eu queria ver. Acho que nessa hora todo mundo entendeu que realmente ninguém sabe como que é a mente do palhaço. Silvio Santos, o rei da televisão brasileira, já presenciou vários momentos no palco ao longo da carreira, mas até ele se surpreendeu quando a Nicole Baus não conseguiu entender um comando simples. Vamos lá, começa você, vai. Tira. Pode tirar. Pode tirar, tira uma. Meu bem, é tira. Tira, não é roda. Tira. Burrice. Sempre levando tudo no humor, mas teve uma vez que uma piada pra lá de ruim fez com que o dono do baú perdesse a paciência de vez. Você sabia como as conchinhas dormem lá no fundo do mar? Não. De pessoinha. Pessoal, ele falou que é piada. Vamos dar risada, todo mundo. Outra vez. Isso é uma piada bem gostosa. Algo me diz que ele não curtiu muito a presença do Fernando Rocha e se aproveitou da brincadeira para dar um chega pra lá real no cara. Você não agradou, vai embora. Vai embora. Muito bem. Pô, Silvio, puxa vida, foi só pela piada. Só que às vezes é o próprio Silvio que leva um chega pra lá, hein?
Nesse caso, de uma participante jovem que respondeu o apresentador à altura. Conhece o Rio? Rio? Não, só de Nunca passagem. Nunca foi lá? Não conheço Foi. o Rio, não. Só por TV. Nunca foi lá? Não, mas eu conheço por causa que as Olimpíadas de 2016 aconteceu lá. Mas eu quero saber o seguinte, você conhece o Rio de Janeiro? Conheço. Por que você foi lá já? Não. Então como é que você conhece se você nunca foi lá? Tenho olhos, tenho televisão, tem internet. O que é? Tem olhos, televisão, internet. Mas você não conhece o Rio, como é que você vai? Ouvi falar. Ouvi falar o quê? Coisas. Só a nova geração mesmo para tentar peitar o finado Silvio Santos. Quem já tentou conversar com alguém que não para de interromper vai se identificar com essa cena. Em 2016, o Alexandre Nero foi no programa do Jô divulgar sua peça e no meio da entrevista não conseguiu evitar de não alfinetar o apresentador. O texto é um elogio, principalmente nesse espetáculo, que olha só. E no piano? A gente tá, putz, não deixou eu falar nada. Cara chato da desgraça. Tudo aconteceu quando o Nero tentava explicar detalhes do espetáculo, mas Jô Soares, dando uma de Faustão, cortou o ator com novas perguntas antes mesmo dele concluir o raciocínio. A reação de Nero foi espontânea e bem-humorada, arrancando risadas da plateia. O texto é um elogio, principalmente nesse espetáculo, que olha só. E no piano? A gente tá, putz, não deixou eu falar nada. Tá, eu vou Não vai falar, não. Chega. Apesar da interrupção, o clima não pesou. Jô deu uma zoada, encerrando o papo mais cedo. Muito obrigado pela sua obrigado presença. você, obrigado, Peraí, Jô. Fica aqui. Mas a entrevista seguiu normalmente, uma alfinetada com classe. O Bola Fora era um quadro onde um repórter chegava nos jogadores e fazia algum tipo de pergunta de duplo sentido, com alguma gracinha para tirar uma risada ali do pessoal. É verdade que todo jogador, ao final do campeonato, quer levantar o caneco? Eu não sei disso não, acho que o capitão, né? O capitão que levanta o caneco, e ainda bem que eu nunca fui capitão, né? Mas nem todo mundo tá no clima da zoeira e acaba não curtindo muito a brincadeira do programa. O pior jeito de tomar um gol assim é entre as pernas, quando o cara bate por cima, de ladinho. Como é o pior jeito de tomar um gol? Não tem, tomou o gol já é ruim, não importa como. O cara metendo de bico, metendo de cabeça é ruim? Oi? O cara metendo de bico ou de cabeça? Você tá de sacanagem, velho? Eu só quero saber isso. Complicou. O goleiro Danley já não devia estar muito feliz com o desempenho depois da partida e acabou ficando nervoso com os trocadilhos. O repórter até tentou contar qual era o programa, mas ele não se importou e seguiu pro vestiário, encerrando a coletiva ali, mano, na hora. Não, você tá participando do Bola Fora da gente. Não tem bola fora, estou trabalhando, rapaz. Respeita o jogador, respeita quem tá trabalhando, tio. Tá brincando? Uns viram ele como chatão, mas querendo ou não, todo mundo tem um dia que acorda meio com a pá virada, não é mesmo? Quando Lito Souza, do Aviões e Música, foi chamado no The Noite, ninguém esperava que rolaria uma trocação de farpas entre ele e o Roger do Traje a Rigor. Esse aqui é o vídeo que o Roger mandou. Isso é verdade, cara? Não. Mas para, nem videogame tem assim. Você tá na dúvida se era verdade, Roger? Tava na dúvida. Então, tá vendo como ele é mal informado de aviação? Pelo contrário, estou perguntando pro especialista. Não, então. Briga! Os caras deram uma leve provocada um no outro, depois que o Roger confessou ter quase acreditado em um vídeo fake envolvendo um avião. Talvez ele estivesse dando muito pitaco no assunto do Lito, que não deixou barato, mas recebeu a invertida logo em seguida. No final, a treta ficou por isso mesmo e não escalou, com os dois se comportando apesar da alfinetada de leve. Realmente são dois cavalheiros. Cristiano Ronaldo é bom de bola, né? Mas nem sempre é bom de paciência. Em 2016, durante uma coletiva da Champions, ele se irritou bonito com uma pergunta sobre seu desempenho fora de casa. Desde que estou em Espanha, diz-me um jogador que ha marcado mais goles que eu fora de casa. Uno. Não tienes. Sì. Sì, dice, se c'è qualcosa che ti contraddistingue, che tu hai sempre segnato... Grazie. É que sempre... O maluco é brabo. O repórter mal terminou a provocação e o CR7 já deu aquela resposta atravessada para calar a boca do jornalista.
Depois de soltar umas verdades na lata, Cristiano não pensou duas vezes, se levantou, largou o microfone e foi embora, deixando o técnico Zidane rindo da atitude do jogador, que sabe fazer uma saída triunfal. Isso mostra que, além de driblar em campo, ele também consegue driblar uma pergunta mal intencionada quando recebe uma. Um verdadeiro gênio. Em 2008, o João Gilberto estava fazendo um show em São Paulo, cheio de celebridades ali convidadas, entre elas o Wagner Moura. Porém, ele não quis falar com a imprensa, mas acabou ficando furioso com um comentário de um dos jornalistas. Tá estrela, hein, Wagner? Tá muito estrela, hein? Pode falar com a gente por quê? Entrevista, pô. Você é jornalista igual eu, cara. Mas eu não vou querer também falar com você. Ih, rapaz. Sem saber o motivo do ator não querer papo, o cara chama ele de estrela, mas daí o modo Capitão Nascimento vem com tudo e o ator faz questão de voltar só para avisar que nunca mais vai dar entrevista para aquele repórter em específico. Eu disse pra você calar a sua boca e não falar comigo! Na época, a atitude de Wagner foi parar em tudo quanto é programa e revista de fofoca, com alguns afirmando que o sucesso tinha subido a cabeça, enquanto outros defenderam o ator, falando que existem limites e que é a pessoa quem decide quais são. Mas que o jornalista podia ter ficado sem essa, e isso daí não teve discussão, né? Se você achava que debate esportivo é só sobre os jogos, é porque não viu o que rolou na Placar TV. Em julho de 2024, os comentaristas Fábio Sormani e Felipe Facincani protagonizaram um verdadeiro clássico do bate-boca ao vivo. Pode ser mentira, é mentira, enfim. Da Placar não saiu. Da Placar não saiu. Até porque eu sei o que eu tô fazendo. Mas a negociação, Tenho 20 anos ele isso mesmo aqui diz, também, eu não sou nenhum desculpem a palavra, nenhum maluco pra vir a público e mentir num microfone. Enquanto o Facincani trouxe uma informação de que um atacante estaria negociando com o Palmeiras durante seu afastamento no Flamengo, Sormani discordou, citando declarações do empresário do próprio Gabigol. Podia parar por aí, mas o negócio partiu para o ataque pessoal. Você está lindo e maravilhoso. Nenhum maluco. Liga o microfone, vamos lá. Nenhum inconsequente. Você tá falando pra mim isso aí? Microfone ligado. Não sou nenhum inconsequente. Não vai falar coisa nenhuma. Não vai falar coisa nenhuma. Eu não sou nenhum inconsequente. Eu estou falando com base no que eu tô lendo. Tá, eu não sou nenhum inconsequente, falando com base no que eu tô lendo. Tá bom? Você me respeita, rapaz. Você me respeita. Você me respeita. Você me duas respeita. vezes o surdo aqui. Tá, você me respeita. Ó, fica na sua, que você ganha mais. Vai. Tá bom, você também. Fica na sua. Mano, que treta. Por mais que os colegas de bancada tentassem acalmar os ânimos, eles não paravam de trocar farpas. E por mais que tenham conseguido tocar o programa, o clima não foi dos melhores até o seu fim. Dizem as más línguas que até hoje os dois não se bicam nos bastidores. Em 2023, a Anitta participou de uma entrevista no Podpah. E o que chamou bastante atenção foi quando reclamou de algo que o Mítico havia feito numa outra oportunidade que se encontraram. Eu fiquei com uma raiva de você quando a gente deu tchau. Por quê? Porque você me deu parabéns por um assunto que eu não quero falar aqui agora, que eu não quero bad vibes. Você falou parabéns pra mim. Sério? Por uma coisa que eu falei, parabéns por isso. Sério? Depois você me fala o que foi. Se você tava bêbado, eu falei assim, eu pensei... Ele tava nervoso. Eu não gosto desse cara. Desculpa, eu tava bêbado, eu me perdi esse dia. Fútil. Depois de ter trazido o assunto à tona do nada e chamado ele de fútil, sem revelar ao público do que se tratava, muitas especulações surgiram por algumas semanas, até que o Mítico se irritou e reviveu o assunto no podcast. Eu não aguento as pessoas me trombar na rua ou sei lá, até minha mãe. O que você falou pra Anitta? Tava na Turquia e a Anitta convidou a gente pra ir na balada que ela tava. Ela falou, ó, só chegar aqui, falar que vai na minha mesa, que vou te liberar, não sei o quê. Deu meia hora, uma hora que a gente já chega, menos até, a Anitta falou que ia embora. Mas ela deu o motivo que ela tava indo embora, porque ela tava com um bonitão lá, o italiano. Espírito. Aí nós falamos assim, cê é louco? Nossa, vai, essa história me irrita. Vai com Deus, vai pra casa com Deus. E aí o Mítico virou pra ela e falou assim, até eu iria embora, um cara desse. Foi isso. Foi isso que eu falei, gente. Eu elogiei o boy que ela tava. Foi o Igão quem contou a história, revelando que o Mítico não tinha feito nada, além de dar uma elogiada no cara que ela estava pegando, que no caso era o modelo italiano Simone Susina.
Quem diria que um simples elogio poderia se tornar uma treta dessas, né? Depois dessa daí, mano, eu não elogio mais ninguém. Em 2020, a Patrulha do Consumidor encontrou o mercadinho vendendo carne estragada, armazenando em local impróprio, fora da temperatura recomendada e até mesmo com ratos circulando no local. Enfim, era um monte de irregularidade. Mas no meio da operação, um dos fiscais ficou nervoso com o dono do mercado que estava dando pitaco em tudo ali. Você fica quieto, cala sua boca e fica na sua. Você entendeu? Você abrir a boca de novo aqui, você vai preso. Você entendeu o que eu tô falando? Você entendeu o que eu tô falando ou não? Você entendeu o que eu tô falando? Você entendeu o que eu tô falando? Tô quebrando o seu galho e você já era pra ter ido preso. Então leva então. Entendeu? Leva, mano. Então você vai preso. Depois do esculacho, um amigo do cara ainda tenta argumentar, mas também leva um chega pra lá na mesma hora. Fica quieto e calado. Você não tem que falar nada. Não tá ouvindo? O que aconteceu, pai? Tá tudo bem, deixa quieto. Quebrando o piso do chão. Isso eu falei. Fica quieto. Não, mas ele tem o direito de reclamação, amigo. Você tem direito de ficar quieto. Tá? Não, Tô quebrando o galho de vocês até Não. agora aqui, bicho. Ó, vou falar uma coisa pra você. Já era pra eu ter chamado a polícia e levado ele preso. Tá? Pode chamar. Depois da confusão, o mercado foi autuado e recebeu um prazo para regularizar toda a situação. Mas depois da reportagem mostrando toda a imundície, eu duvido que alguém continuou fazendo compras no local. Se você achava que domingo era dia de descanso, é porque não assistiu ao Domingo da CNN em março de 2024, quando o ex-presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, decidiu entrar ao vivo no programa para rebater críticas do apresentador Benja. Calma, deixa eu falar. Você perguntou uma coisa, estou respondendo, você já vem com outra? Você tá prolixo? Você está falando aí há um ano coisa errada, agora você não quer que eu explique, eu paro, não tem problema. Eu tô um ano falando. Se você quisesse responder durante um ano, que eu sempre abri espaço e você nunca quis, talvez a gente não estivesse falando isso agora. Então fala. Ambos ficaram se degladiando por vários minutos, um tentando diminuir a competência do outro em suas devidas profissões. Perfeito. E se você fosse um jornalista competente, você poderia ter estudado, lido o balanço do site, cara. Você não sabe. Se fosse um presidente competente, o Corinthians não tava no buraco que tá hoje, né? E como se já não tivesse ruim o suficiente, o Mano também pegou o ex-presidente para Cristo e mais uma trocação de farpas se instaurou. Então deixa eu responder, porque ele vai ficar falando um monte de besteira e não dá pra ficar aqui. É verdade, você devia ter vergonha. Você tá falando já esse monte de besteira, mano, há você mais devia de ter tempo. vergonha. Deixa ele responder, você devia ter vergonha. Você quer que eu fale ou não? A torcida tem vergonha de você, Duílio. Vai se informar, rapaz. Acho que o Duílio nunca se arrependeu tanto de fazer uma participação ao vivo como nesse dia. Ainda bem que ele não foi presencialmente, senão o negócio poderia ter ficado ainda pior, ido até mesmo para as vias de fato. Quando algo sai do controle ao vivo, fica difícil saber o que fazer, como nesse caso, em que um jornalista e um advogado estavam discutindo a atuação da Polícia Militar, mas acabaram perdendo completamente a linha durante a discordância. Com todo respeito, claro, eu devo o senhor como advogado criminalista, mas o senhor é advogado criminalista. O senhor não é coronel do BOP, o senhor não é comandante da Polícia Militar. Não sou. O senhor não fala em nome da Polícia Militar. Deixa eu só terminar minha conclusão. O senhor não fala em nome da Polícia Militar. O senhor fala em nome daquela estatística de 6% de policiais militares que são denunciados pela Polícia Civil ou Polícia Militar e respondem por crime relacionado à falta no trabalho. Ou eu estou falando errado? Não, o senhor está falando errado. Então, não. O senhor está falando errado. Peraí. O senhor está falando do que o senhor não sabe. Não só está falando errado, como está falando do que não sabe. Não, é representante. Sabe aquele da negócio da escola? Então vem pra cá, meu Deus do céu. Não, vamos abaixar isso, que eu gosto. O debate esquentou de um jeito que os dois começaram o bate-boca bem no final do programa, trocando farpas sem filtro, como se estivessem num grupo de WhatsApp. Mas o apresentador, que não é bobo nem nada, preferiu não se meter, fingiu que não era com ele e tocou o show como se nada tivesse acontecendo, mesmo com os brigões discutindo ao fundo. Você nunca vai me admitir. Você não pode falar em nome da polícia. Sem prova a polícia. O senhor fala em nome dos seus clientes. Eu falo pela polícia. Amanhã, seus clientes. 4 horas da tarde, a polícia boa não precisa de advogado. Esses dois, eu e Porcolém. Muito obrigado pela audiência. Espero vocês 4 da tarde amanhã.
diretor viu. Amanhã. Pode rodar. Pelo menos isso deve ter deixado a audiência com a pulga atrás da orelha e morrendo de curiosidade para saber como seria o clima no programa no dia seguinte. Aposto que todo mundo ligou a TV cedo só para conferir se teria mais treta ou se alguém ia aparecer de castigo com a cara de poucos amigos. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pela Manate X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força. Então é isso, até a próxima.